Diversos assuntos hoje estão na pauta do agronegócio em todo o Brasil. Uns mais importantes tomam a frente, outros acabam ficando para trás. E um deles que a imprensa tem acostumado a se esquecer é o marco temporal. Nós vamos falar sobre este assunto e também sobre o novo Plano Safra de 2024-25 com o deputado Pedro Lupion, que é presidente da Frente Parlamentar Agropecuária no Congresso Nacional. Deputado, o que é que se espera do Plano Safra 2024-2025, que segundo o governo já está em fase de elaboração? Veja, nós temos uma obrigação de até junho ter esse Plano Safra pelo menos desenhado e apresentado. Nós precisamos de recursos para seguro agrícola, estamos entrando num ano extremamente complicado de quebra de safra em alguns lugares, inclusive aqui no Paraná, no Mato Grosso, uma diminuição do preço pago às commodities enorme, uma queda vertiginosa dos preços, e isso vai ter dificuldade dos produtores cobrirem o custo de produção e a gente vai precisar de seguro. Nós colocamos na lei orçamentária 900 milhões, precisamos que isso não seja contingenciado, houve um veto na lei orçamentária em relação ao contingenciamento do seguro, nós vamos ter que tomar muito cuidado com isso, e precisamos de pelo menos 25 milhões de subsídio de juro, né? Fazer com que esse apoio governamental para que a gente tenha juro barato no banco, para que o produtor possa acessar, é a briga constante que nós temos. Os 13 bi que foram projetados no Plano Safra que está em vigência não ocorreram, né? Teve muita dificuldade do produtor em acessar crédito e nós precisamos que para o próximo biênio a gente consiga ter esse acesso ao juro mais barato. Nessa circunstância atual da agricultura brasileira, com tantas perdas provocadas principalmente por efeitos climáticos, parece que o seguro ganha uma importância maior nesse momento. Muito. Estados como Mato Grosso, por exemplo, que não está acostumado a contratar seguro, está indo atrás de seguro, porque entende que é extremamente necessário. É uma agricultura de alto risco, nós tivemos intempéries climáticas graves, chegamos a um nível de temperatura de solo enorme, uma dificuldade de crescimento das plantas, falta de desenvolvimento do soja em algumas regiões, várias regiões que já estão antecipando o plantio de milho, justamente pela preocupação da produtividade de soja, e o que há pouco produzido ainda está com uma valorização muito baixa. Nós estamos falando de soja hoje sendo comercializada em algumas regiões até 96. Então a gente se preocupa muito, precisa acessar seguro e precisa dar segurança para os bancos de que vão poder segurar esse plano safra e emprestar dinheiro com garantias para o produtor. É nosso papel tentar buscar esses recursos para que o governo efetivamente atenda o nosso setor. Deputado, aqui no Show Rural Copavel nós conversamos essa semana com dois ministros, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, e também com o ministro Carlos Fávaro, da Agricultura. E ambos defendem a ideia da volta dos estoques reguladores de grãos, aqueles que no passado existiram, funcionaram uma época e outras não. Qual a opinião do senhor? Eu acho que a gente só pode falar em estoque regulador quando a gente vê o preço despencar e o produtor não pagar o custo. Então, se tiver que fazer preço mínimo, tem que ter estoque regulador. Eu espero que a gente não chegue a esse extremo. Nós chegamos nisso no trigo algum tempo atrás. Eu espero que a gente não tenha que chegar no soja, por exemplo, num estoque regulador e pagamento de preço mínimo. Seria uma catástrofe para o país. Mas é óbvio que a Conab e os ministérios têm que estar preparados para isso. Espero que a gente não precise utilizar disso. Ok, o último assunto que eu quero falar com o deputado Pedro Lupion é marco temporal. O Congresso votou, a Frente Parlamentar teve uma atuação muito forte para que fosse aprovado, e agora tem ações tanto a favor e contra no Supremo Tribunal Federal. O que fazer? Bom, isso era previsto, né? Nós aprovamos, teve veto, nós derrubamos os vetos, uma vitória gigantesca no Congresso Nacional, mais de 380 votos nós colocamos, e a gente sabia que isso seria judicializado, que é como a esquerda e os nossos adversários buscam nos vencer pela justiça nesse consórcio entre o STF e o Executivo. Então a gente precisa vencer isso. Para vencer isso, nós fizemos a nossa parte também, entramos com ação do nosso lado, dizendo da constitucionalidade do marco temporal, isso é muito claro no artigo 231 da Constituição, e inclusive o direito de propriedade está lá, precisa ser respeitado, a lei está vigente, ela foi sancionada no dia 3 de janeiro, promulgada no dia 3 de janeiro pelo presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso. Existe uma decisão do Pleno do STF, uma decisão colegiada do Pleno do STF, dizendo que só se demarca com indenização prévia de terra nua e de benfeitoria, e a gente precisa tomar muito cuidado. Diferente do que o ministro Fachin fez há poucos dias aqui na região oeste do estado, que suspendeu as liminares que proibiam as demarcações e mandou fazer demarcação à revelia do que a lei que está vigente e da decisão do próprio Supremo. É isso que a gente tem que estar muito atento, tomar muito. O Supremo Tribunal Federal hoje tem, como o senhor citou, um consórcio com o governo federal da parte do Executivo. Deputado, constitucionalmente isso não existe. O Congresso Nacional tem força para derrubar. Por que não faz?
Veja, essa é a grande batalha que nós temos, né? Nós chegamos até a paralisar os trabalhos do Congresso Nacional, exigindo um posicionamento mais firme do Poder Legislativo nesse sentido, de zelar pelas suas atribuições e fazer com que cada um ocupe o seu espaço dentro da República. É uma preocupação gigantesca, né? Nós temos tentado, temos alertado, temos brigado, o STF estica cada dia mais a corda, estica cada dia mais com ações, com operações e com ataques constantes às atividades legislativas, vários projetos aprovados no Congresso Nacional cancelados ou alterados por parte do Supremo Tribunal Federal que a gente não pode aceitar. Então cabe ao Senado, infelizmente, o controle constitucional do Supremo Tribunal Federal. Não há essa vontade política por enquanto, mas o discurso do presidente Rodrigo Pacheco na volta dos trabalhos legislativos anteontem foi um discurso muito contundente, falando inclusive de suspender decisões monocráticas, de tratar de mandato de ministro, e terá o nosso apoio para isso. Muito obrigado pela entrevista, deputado. Eu que agradeço. Deputado Pedro Lupion é presidente da Frente Parlamentar Agropecuária e falou conosco aqui no Portal Rural News com exclusividade. No Show Rural Copavel, Valdecir Cremon.